Olá, galera! Bem-vindos para mais uma aula de Química aqui no Desafio, comigo, professor Mauri Carvalho. Vamos dar continuidade ao nosso último encontro, tá? Que foi de classificação periódica. E hoje a gente vai tratar de propriedades periódicas. No último encontro a gente viu todas as nuances, mais importantes, os detalhes mais importantes sobre a classificação periódica. E aí vamos dar só uma lembradinha, Classificação periódica é o que gera a tabela periódica, só para lembrar. E, no caso... Abrir aqui, né? Tá. Pronto. E no caso... falhas técnicas. Falhas técnicas do professor. Mas tá bom, vou lembrar da próxima vez de abrir. E aí falamos então que a classificação periódica depende da ordem crescente de números atômicos, tá? E aí os elementos acabam ficando organizados em períodos, daí o nome, classificação periódica, E famílias, ou grupos, não, o mais correto é grupos, que são as organizações verticais, Os períodos são as linhas, tá, gente? Beleza até aí? E aí nós temos as propriedades periódicas, tá? Então, conceitualmente, o que são propriedades periódicas? Toda propriedade que exibe comportamento periódico, seja aquilo que se repete, tá? Com regularidade. As propriedades periódicas podem aumentar ou diminuir conforme aumenta o número atômico. Então, presta atenção. São as propriedades periódicas, nós fizemos esse comentário no finalzinho da aula, Mas aí, assim, são as propriedades que podem sofrer alteração. Elas podem aumentar ou diminuir, mas sempre em função do aumento do número atômico, porque a tabela periódica tem a sua organização baseada na ordem crescente de número atômico, tá? Bom, as propriedades periódicas mais recorrentes, tá? Ou seja, vamos considerar assim as mais importantes que a gente não pode deixar de saber. Na verdade, são três que a gente tem que ir, para a prova seja do Enem ou de um concurso, que é raio atômico, tá? Potencial ou energia de ionização, tá? Pode aparecer com esses dois nomes, beleza? Eletronegatividade, tá bom? Mas aqui a gente tem o raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? E aí vamos ver como é que isso funciona. Mas assim, já digo de antemão, dê ênfase maior, se você sentir mais dificuldade de compreender essas propriedades, dê ênfase maior para a questão especificamente da eletronegatividade e do raio atômico, porque elas são, vamos dizer assim, complementares. Se você entende o raio atômico, vai ficar mais fácil entender a eletronegatividade. E energia de ionização também, de certa forma, tá? O que é o raio atômico, tá? Entenda o seguinte, se nós pensarmos o átomo como uma esfera, Imagina lá uma esfera, beleza? E eu cortar essa esfera ao meio, você iria enxergar o átomo, cortado ao meio, essa esfera, no formato de um círculo. E aí na matemática, raio quer dizer que é a distância do centro da circunferência até a parte mais externa dela. Então, da mesma forma aqui, fazendo essa leitura do que é o raio para a matemática, trazendo para o entendimento da química, então seria, de certa forma, a medida do tamanho do átomo, partindo do pressuposto que é a distância do núcleo até a camada de valência, ou seja, o último nível de energia da eletrosfera de um determinado átomo. Se eu tenho essa análise sobre a distância do núcleo com relação à sua última camada, então entende-se que eu tenho átomos que vão ter tamanhos diferentes. Tá? Na verdade, o raio atômico ele não é feito a sua medida dessa forma. O que é mais correto é que é a distância de dois átomos, e aí eu faço a distância média dos núcleos, tá? Entre esses dois átomos, beleza? E aí assim é pré-determinado, ou se determina o tamanho desse raio atômico pela média da distância entre dois núcleos, tá? O que é importante é eu entender que eu tenho átomos de tamanhos diferentes, e esses átomos de tamanho diferente, eles vão ter posições na tabela periódica. Então, toda propriedade periódica tem um funcionamento. Lembrem lá, A propriedade pode aumentar ou diminuir conforme aumenta o número atômico. O número atômico aumenta de que forma? O número atômico na tabela periódica ele aumenta da esquerda para a direita, de cima para baixo.
Aí na imagem você tem uma representação de tamanhos de raio. Como é que eu faço essa leitura? Então, a variação do raio atômico, ela segue a ordem das setas. Elas estão apontando para onde estão os maiores raios. Ou seja, o raio atômico, ele está crescendo, né, numa resultante total da tabela periódica, ele cresce aí da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, eu vou encontrar os maiores átomos ou, né, os maiores raios de raio atômicos para os elementos que estão mais à esquerda e mais abaixo na tabela periódica, usando palavras mais simples, tá? Mas como é que eu faço essa análise? Você sempre leva em consideração o aumento do número atômico. Então, assim, no mesmo grupo, e aí entenda, grupos são as organizações verticais. O número atômico aumenta para baixo, de cima para baixo. E o raio aumenta também com o aumento do número atômico, tá? Ou seja, o raio aumenta de cima para baixo. E o entendimento é muito simples. Por que o raio dos átomos aumenta de cima para baixo conforme aumenta o número atômico? Porque conforme aumenta o número atômico, também aumenta o número de elétrons, considerando os átomos no seu estado fundamental. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quanto mais prótons, mais elétrons. E quanto mais elétrons eu tenho, maior é a quantidade de elétrons distribuídos na eletrosfera. Então, eu vou ter uma quantidade de níveis de energia maior. Lembrando que para completar uma família de cima para baixo, você tem uma quantidade de níveis de energia. Então, por exemplo, vamos escolher o primeiro grupo de elementos, aí onde estão essas bolinhas em vermelho, tá? Aqui eu tenho o grupo 1, que são os metais alcalinos, tá? E aí, no caso, eu tenho, por exemplo, o primeiro elemento aqui, então ele vai estar com um nível de energia, que é o hidrogênio. Depois eu tenho o segundo elemento, que é o lítio, ele tem 2 níveis de energia, e assim por diante. Depois eu vou ter aqui o sódio com 3 níveis, o potássio com 4. E conforme eu vou descendo, né, na visualização da tabela periódica, eu vou tendo os períodos e eu vou tendo elementos com quantidades diferentes de níveis, sempre maior de cima para baixo, e o número atômico aumenta também de cima para baixo. Tá? Compreendido, né? Ou seja, eu vou ter obrigatoriamente elementos de tamanhos diferentes por conta da maior quantidade de níveis de energia. Agora, o entendimento fica um pouco mais complexo quando eu penso em elementos que estão no mesmo período. Por quê? No mesmo período, ou seja, numa mesma linha da tabela periódica, todos os elementos têm o mesmo número de camadas ou níveis de energia. Tá? Bom, se eles têm o mesmo número de camadas ou níveis de energia, por que eles têm tamanhos diferentes? Aí entra um detalhe. O raio ele está crescendo para a esquerda na tabela periódica, mas os números atômicos aumentam para a direita. Tá? Em palavras mais simples, tá? O raio diminui conforme aumenta o número atômico nos períodos. Tá? Ou seja, nas organizações nas linhas, né? O termo correto é período. Bom, se o número atômico aumenta, significa que a carga nuclear, ou seja, a quantidade de partículas positivas, que são os prótons no núcleo, elas aumentam. Então, vai aumentar a força atrativa, tá? Entre núcleo e eletrosfera. Eu vou tentar ilustrar isso para você, tá? Vamos fazer aqui um compiladinho aqui, né? Um desenhinho, para isso ficar um pouquinho mais didático. Imaginemos que eu tenho o elemento de número atômico 1, que é o hidrogênio, tá? O hidrogênio. Então, ele tem um núcleo, beleza? E ele tem uma camada só, tá? Agora, eu tenho, vamos colocar aqui, esse aqui é o hidrogênio, o elemento de símbolo H, número atômico 1. Logo abaixo dele, eu tenho o lítio, que tem um núcleo um pouquinho maior, e ele tem duas camadas, tá? Tranquilo? Então, assim, nitidamente, o lítio, que é o elemento de número atômico 3, como ele tem mais níveis de energia, ele vai ser maior do que o hidrogênio. Vou pegar mais um. Você vai colocar o sódio. Tem um núcleo, um pouco, como diz a história, um pouco bem maior que o lítio, tá? E aí ele tem 2, 3 camadas, e aí você vai me desculpar aí o meu círculo mal feito, por enquanto, né? Porque isso aqui é só para fazer alusão do seguinte, para você entender que o elemento sódio tem número atômico 11 e que de cima para baixo aumenta o número atômico, né? Tem o elemento 1, o 3, o 11,
e vai aumentar também o raio. Facinho de entender, né? Tamanho do átomo aumenta de cima para baixo na tabela periódica, porque nos grupos aumenta o número atômico, juntamente aumenta o raio. Beleza? Agora, quando eu pego o mesmo período, todos os elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas. Eu vou escolher o terceiro período, que é o do sódio, por exemplo, e logo ao lado eu vou tentar fazer um desenho que indique o magnésio, que também tem 3 camadas. 1, 2, 3 camadas, e eu estou tentando fazer ele um pouquinho menor que o sódio. O número atômico dele é 12. Se eu pegar o próximo elemento do mesmo período, que é o elemento 13, né? Eu vou ter o alumínio, que também tem 3 camadas. Então, ele tem um núcleo e ele tem 1, 2, 3 camadas. E eu tentei fazê-lo um pouco menor que o magnésio, tá? Beleza? Tranquilo? Eu vou dar uma ênfase aqui no sódio e vou fazê-lo maior, tá? Quer ver? Vou desenhá-lo maiorzinho aqui. Então, vamos lá para o sódio. Núcleo, 1, 2, tá? 3 camadas. Beleza? Por que que o raio, então, cresce no sentido oposto, né, ao número atômico? Ou seja, o número atômico cresce para a direita, mas o raio não cresce para a direita, né? Para a direita o raio atômico diminui, tá? O motivo disso está na carga nuclear. Por exemplo, o sódio, ele tem 11 prótons e, consequentemente, 11 elétrons. Logo, ele tem 11 cargas positivas, 11 negativas. O magnésio tem 12 prótons, 12 elétrons, então ele tem 12 cargas positivas e 12 negativas. O alumínio tem 13 prótons e 13 elétrons e, consequentemente, 13 cargas positivas contra 13 negativas. Comparando esses 3 elementos, o de maior número atômico, neste caso aqui do nosso exemplo, é o alumínio. E o alumínio, então, tem a maior carga nuclear, consequentemente, tem as maiores forças atrativas. E aí, gente, força de atração e aproximação. Por isso que o tamanho do átomo vai ficando menor conforme aumenta o seu número atômico quando eu comparo átomos de um mesmo período. Beleza, tá aí? Tranquilo? Tá? Então, maior a atração. Atração entre quem, gente? Entre núcleo e eletrosfera. Eu vou ter, então, menor raio atômico, tá? A gente vai abreviar raio atômico por Ra. Tranquilo? Tá? Espero que sim. Nenhuma dúvida ainda? Tá? Vamos seguir aqui, beleza? Do mais, o que é que eu vou fazer com as informações a respeito de uma tabela periódica? Então, o que eles podem fazer é pedir comparativamente para elementos que possuem posicionamentos diferentes na tabela periódica, que você compare tamanhos para definir quem tem maior raio, quem tem menor raio. Uma vez que ele tem menor raio, lembre-se, vai ter maior força de atração. E quanto maior a força de atração, quer dizer que ele é mais afim de elétrons. Isso vai ter uma consequência vamos dizer assim, na tendência desse elemento em formar íons, né? Ou seja, o elemento que é menor, ele não tem uma tendência em perder elétrons, ele tem tendência em absorver elétrons. E aí elementos que ganham, ou átomos que ganham elétrons, tornam-se ânions, né? Ou seja, vira íon da forma ânion, ou seja, fica negativo. Já os elementos que são maiores têm força de atração menor pelos seus elétrons. Daí, então, o que é que acontece? É mais fácil sair elétron da última camada, então ele vai ter uma tendência, né, maior de doação de elétrons, tá? Vai ser mais fácil retirar elétrons dele. Beleza? Tranquilo? Então, isso daqui, se você conseguir compreender isso aqui, eletroafinidade, que é justamente a análise de quem tem tendência a ficar positivo ou ficar mais negativo, fica muito mais fácil, tá? Beleza? Bom, a análise sobre o raio, ela é sobre toda a tabela periódica, tá? Você considera toda a tabela periódica dos gases nobres, no sentido de crescimento dele aí, tá? Da direita para a esquerda. Então, você vai considerar dos gases nobres até os elementos metais alcalinos, que são os metais do grupo 1, primeiro grupo da tabela periódica. E cresce de cima para baixo, tá? Quanto mais próximo do elemento frâncio, que é o elemento que está nesta posição aqui, então se você perguntar quem é o elemento de maior raio, é o elemento de símbolo FR, o frâncio, tá? Maior será, né,
o seu raio atômico e a sua tendência a ficar eletropositivo, tá? Ele é o elemento de menor eletronegatividade. Beleza, tranquilo, nenhuma dúvida, vamos seguir, né? Aqui, para a próxima propriedade periódica. Não, antes de seguir na próxima propriedade periódica, porque eu vou cobrar isso de vocês já já, né? Eu creio que vai dar tempo de a gente fazer algumas questões. E eu coloquei, por exemplo, um outro detalhe. Eu ia passar adiante, mas eu lembrei aqui. Raio iônico, tá? Vamos descrever o raio iônico aqui para vocês, tá bom? Se o que é o raio iônico, tá? Aí eu tenho que tomar um cuidadozinho. Bom, acabei de falar para vocês que existem elementos que, conforme o tamanho do raio, ele vai ter uma tendência a doar elétrons ou a receber elétrons, tá? Então, assim, nesse caso, a gente pode considerar o seguinte. Vamos para o óculos, né? Maior raio atômico, eu posso dizer que a tendência, tá? Existe uma tendência de doar elétrons. E quem doa elétrons, tá? Quem doa elétrons acaba se tornando o quê, gente? Cátion. Tá? Beleza? Aí eu te digo o seguinte, quando ele torna-se um íon, ele vai ter uma alteração no tamanho desse raio, tá? E de vez em quando isso é cobrado, então não custa nada a gente ver como é que isso vai funcionar, tá? Da mesma forma, quanto menor é o raio atômico, a maior tendência é ele receber elétrons, ganhar elétrons, e consequentemente, né, ele vai virar um ânion, tá? Agora sim, o que acontece com o tamanho do átomo? Vamos entender isso aqui. Eu vou colocar um átomo hipotético e independente da sua categoria, se ele é metal, ametal, se ele é gasoso, se ele é sólido, é só para a gente compreender o que é que ocorre com o tamanho do raio dele quando ele deixa de ser átomo e passa a ser um íon, tá? Então, assim, vamos trabalhar com a ideia de um átomo X qualquer, 11, tá? Beleza? Por que eu quero o número atômico 11? Porque eu vou fazer o seguinte. Ele vai ter o núcleo. Quando eu vou distribuir esses 11 elétrons, né? E aí a gente acredita que o núcleo dele tem 11 prótons e, consequentemente, ele está no seu estado fundamental. Ele tem 11 elétrons. Então, quando ele tem 11 elétrons, ele vai ter 2 elétrons no primeiro nível, tá? Fazer aqui em formato de bolinhas, beleza? Ele vai ter mais uma segunda camada. Nessa segunda camada, suporta até 8 elétrons. Nós já usamos 2, então ele vai ter mais 8 elétrons, tá? 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, somados aí, nós temos 10 elétrons. Então, ainda falta mais um elétron. Como não cabe mais do que 8 elétrons nessa segunda camada dele, no segundo nível, ele vai ter que ter uma terceira camada, um terceiro nível de energia. Nesse terceiro nível de energia, ele vai ter um elétronzinho lá, tá? Pronto. Eu tenho essa distribuição eletrônica aqui. Agora, este elemento, vamos dizer que ele é um desses elementos que tem maior raio. Qual é a tendência dele? Doar elétrons. Então, ele vai doar. Então, ele doa um elétron. Beleza, tá aí? Por enquanto, nós não vamos nos preocupar aqui. Por quê? Nem como. Ele vai doar um elétron. É só para a gente entender o que vai acontecer com o tamanho desse raio. A gente chama de raio iônico, tá? E aí ocorre o seguinte. Elemento que doa um elétron não muda o número atômico, permanece 11. Ou seja, este átomo continua com 11 prótons. Ele tem 11 prótons, né, no seu estado fundamental. Ele tem 11 elétrons no seu estado fundamental. Ele está em equilíbrio, ele está neutro, tá? Tá zero. A partir do momento em que eu digo que ele doou um elétron, ele vai ficar com uma carga 1 positivo. Ao ficar com uma carga 1 positivo, o que é que vai acontecer? Vamos lá, redistribuindo os elétrons. Ele permanece com o núcleo dele intacto, só que no primeiro nível ele permanece com 2 elétrons, tá?
No segundo nível, ele permanece com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quase consegui fazer um círculo perfeito de novo. Consegui um agora. Mas eu não vou me bater tentando, tá? A gente não perder muito tempo. Cadê o outro da terceira camada, o terceiro nível? Se não existe, né? Ele perdeu esse elétron do último nível. Saiu daí, tá? A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. O que vai acontecer? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Respondo intuitivamente, né? Tá? Ele vai ter aqui 11 prótons. Agora ele tem 10 elétrons. E o que aconteceu com o tamanho dele, tá? Espero que vocês estejam deduzindo aí, de onde vocês estiverem assistindo, e verifique o seguinte, ele vai diminuir de tamanho, tá? O cátion diminui de tamanho, tá? Então, o raio iônico de um cátion, comparado a seu átomo no estado fundamental, será sempre menor do que o raio atômico. Por qual motivo? Porque a carga nuclear dele, que é a quantidade de prótons, é maior do que a carga de elétrons, né? Que é a carga da eletrosfera. Daí, então, eu tenho muito mais cargas positivas, atraindo menos cargas negativas, então a força de atração é muito grande. E aí, então, ele diminui, tá? Beleza? Dedução, tá? O raio atômico é maior do que o raio iônico, comparado ao mesmo elemento, quando este íon, especificamente, é um cátion, tá? Fique atentos a esse detalhe, vou deixar isso aqui assim, te chamando a atenção, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, vamos analisar a outra possibilidade. Se eu estou analisando para um cátion, como é que fica para um ânion, tá? Então, quanto menor, né? Menor é o raio atômico, tá? Significa dizer que eu vou ter uma tendência, tá, de receber elétrons. Logo, isso não será mais um cátion, vai ser agora um ânion. E ânion é aquela entidade que vai receber e ficar negativo. Vamos brincar com outro elemento aqui. Vamos brincar com flúor, por exemplo, né? Aí eu vou chamar de Y9, tá? Beleza? Por enquanto. Eu acabei usando o X11, que no caso é o sódio, tá? Beleza? Vou até fazer isso e você fica com uma ideia enquanto símbolo do átomo mesmo, ou elemento, né, que a gente está usando. Esse cara aqui é o sódio, tá? Aqui é o cátion do sódio, que é o Na, tá bom? Aqui é o flúor, tá? Eu vou retirar aqui o Y e colocar a simbologia. O elemento 9 é o elemento de símbolo F, é o flúor. Ele tem um núcleo, tá? Ele tem a primeira camada dele com 2 elétrons. Ele tem a segunda camada dele, tá? Consegui, cara. Agora eu já sei como é que faz. Ele tem a segunda camada dele com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, tá, gente? Só contar lá. 7 na segunda camada, 2 na primeira, 9. Ele está no seu estado fundamental. Ele tem 9 prótons, tem 9 elétrons. Ele está aqui neutro, átomo. Daí, por algum motivo, em vez de doar, esse carinha aqui, ele recebe um elétron. O que é que vai acontecer? O número atômico dele é 9. Ao receber, ele fica negativo, então ele vai ficar 1 negativo. O que é que vai acontecer agora com o tamanho dele? Vamos à brincadeira aqui. O núcleo dele não sofre alteração de tamanho, nem de carga, continua com 9 cargas. A primeira camada dele vai ter 2 elétrons, só que a segunda camada dele vai receber, né? Só não ficaram muito concêntricos aí, mas ficou melhor o desenho, tá? Então, a saga do desenho aqui. A segunda camada dele vai ter quantos elétrons? Tinha 7, mas ele está recebendo um elétron, então a segunda camada dele agora vai ter 8, né? 8 elétrons, olha, vai ter 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, e ele recebeu mais um. Vou deixar assim uma bolinha aberta para te lembrar disso aí. Tranquilo?
O que é que ocorre com o raio? Aí entra o detalhe. O raio atômico em relação ao seu íon do tipo ânion, tá? Vai ser menor do que o raio iônico, considerando que esse íon aqui é um ânion, tá? Comparado ao elemento, né, o átomo do mesmo elemento, o íon proveniente do mesmo elemento que nós tínhamos o átomo no seu estado fundamental, tá? Por que que aumenta de tamanho, já que não aumenta a quantidade de camadas? Aí vamos pensar. Antes, ele tinha 9 prótons, ele continua com 9 prótons. Aqui antes ele tinha 9 elétrons. Quantos elétrons ele está agora? 10 elétrons. O que que aconteceu? A carga nuclear, ela aumentou? Não, né? Ela não aumentou a carga nuclear. O que aconteceu foi aumentou o número de cargas negativas. Aí o princípio da física, né? Carga de sinais opostos, positivo, negativo, se atraem. Agora, carga de mesmo sinal, elas não se atraem, elas se repelem. Então, eu já tenho uma eletrosfera com cargas negativas e chega mais uma carga negativa, o que é que vai acontecer? Elas vão se afastar uma das outras. Elas tendem a se repelir. E isso vai fazer com que aumente o espaço. Tá? Então, a repulsão provoca o aumento, né, desse raio. Tá? Por isso, o raio iônico de um ânion é maior do que o seu raio atômico. Tá? Fique atento a esses dois detalhes, tá bom? Isso aqui, de vez em quando, eles gostam de usar para pegar um bobo na prova, né? Porque dá uma enrolada, tá bom? Se eu tiver elementos diferentes, todos forem cátions ou ânions, o que vai definir o tamanho dele? Carga nuclear, tá, gente? Ou seja, quanto maior a carga nuclear, ou seja, quanto maior o número de cargas positivas, comparadamente, maior a força de atração, tá? E aí, então, ele será menor. Quanto menor a carga nuclear, ou seja, em outras palavras, menor a quantidade de prótons, menor o número atômico, ele será o quê? Maior. Beleza? Tranquilo? Bom, seguindo a vida, nenhuma dúvida surgiu, creio eu. Vou seguir aqui, tá, gente? Vamos lá, tá? Energia de ionização. Para que serve isso? Para explicar por que os elementos têm tendência a doar ou receber elétrons. Beleza? Isso aqui meio que mescla com o que a gente viu algumas aulas anteriores, tá? Nós vimos os modelos atômicos. Dentro dos modelos atômicos, a gente viu o modelo de Bohr. O que é que diz o modelo de Bohr? Que os elétrons recebem energia externa e eles saltam para um nível de maior energia. Beleza? Ou seja, eles se excitam e vão para um nível mais externo. Tá? Quando eles perdem o estímulo, eles voltam emitindo luz. Tá? Aqui ninguém vai emitir luz. Mas o princípio do ganho de energia é utilizado aqui na energia de ionização ou potencial de ionização. Tá? Isso pode ser chamado de energia de ionização ou potencial de ionização, tá? Pode ser usado esses dois termos. Está na figura assim descrito. Deixa eu te explicar. Como é que funciona a energia de ionização ou potencial de ionização? Aqui a gente analisa de quem é mais difícil retirar elétron. Como assim? Se eu estou analisando onde é mais difícil retirar elétrons, significa dizer que onde eu tenho uma maior dificuldade, eu vou gastar o quê? Mais energia, tá? Então, para onde ficam os elementos que necessitam, olha o termo, os elementos ou átomos que necessitam de maior energia de ionização, ficam para onde estão os gases nobres, tá? Fica no sentido contrário do raio, ou seja, elementos que são menores, enquanto o raio atômico, tem maior força atrativa entre o núcleo e a eletrosfera. Então, se eu tenho uma força de atração muito grande do núcleo pela eletrosfera, mais difícil será eu retirar o elétron dessa eletrosfera, mesmo que ele esteja na última camada, tá? Então, se eu vou gastar mais energia, então quer dizer que esse elemento necessita de uma maior energia de ionização. O nome já é bem sugestivo, energia para ionizar, para tornar este elemento que vai ter o seu elétron retirado, um cátion, beleza? E o elemento que vai, então, dispor da energia, ele vai receber o elétron, vai se tornar o ânion, tá? Beleza? Então, por esse motivo, eu vou ter a formação de cátions e ânions, daí o nome energia de ionização.
conceitualmente, energia ou potencial de ionização é, no caso, a energia mínima necessária para retirar um elétron da última camada, ou seja, camada de valência, de um átomo no seu estado gasoso. Beleza até aí? Tranquilo? Então, esse é o conceito de energia de ionização, tá? Quem são os elementos, então, que são obrigatoriamente gasosos? Os gases nobres. Por que recebe esse nome nobre? Comentamos isso aqui na última aula. Os elementos que recebem o termo nobreza, né? Nobre, metal nobre, gás nobre, são elementos que não têm muita necessidade de formar ligações, ou seja, eles são inertes. Eles não gostam de trocar elétrons. Ligações químicas são trocas de elétrons, tá? Nossa próxima temática, inclusive. Beleza? E aí, os gases nobres, quanto menores eles são, mais difícil de retirar elétron, porque, segundo o Lewis, eles estão estáveis. E se eles estão estáveis, eles não estão afim nem de ganhar, nem de perder elétrons, tá? E aí eles necessitam das maiores energias de ionização. Lembre-se sempre desse detalhe, tá? Beleza? Quando perguntar qual é o elemento que tem maior energia de ionização, não é o elemento em si, é a necessidade de energia para retirar elétrons da última camada dele, especialmente quando ele está no estado o quê? Gasoso. Tá? Os elementos vão ter maior energia de ionização e aí na tabela periódica funciona conforme as setas aí da nossa imagem. Vai aumentar a energia de ionização da esquerda para a direita, de baixo para cima. O elemento que necessita de maior energia de ionização, então, é o elemento que está aqui nesse outro quadradinho, chama-se hélio, né? O gás hélio, que é um gás nobre. Tá? Nele é muito mais complexo, ou vai se gastar mais energia para retirar um elétron da última camada desse elemento. Tá? No caso, ele só tem uma camada mesmo. Camada única. Tá bom? Beleza? Fazendo a leitura de forma técnica, né? Bom, as propriedades elas podem aumentar ou diminuir conforme aumenta o número atômico. Então, eu vou falar assim, no grupo, ou seja, nas organizações verticais da tabela periódica, em um mesmo grupo, a energia da ionização diminui conforme aumenta o número atômico. Olha lá, ela diminui conforme aumenta o número atômico, no mesmo grupo. Quando eu tenho elementos no mesmo período, né, ou seja, a mesma linha da tabela periódica, o número atômico e a energia de ionização aumentam no mesmo sentido. Ou seja, a energia de ionização aumenta conforme aumenta o número atômico. Por isso que aumenta da esquerda para a direita. Tá? Bom, para cada elétron que eu retiro da última camada de um elemento, tá? Eu tenho uma nova energia de ionização a ser utilizada para retirar o próximo elétron e ela sempre será maior do que a anterior. Como assim, né? Me explica isso aí. Vamos lá. Tá? Como é que funciona a energia de ionização? Tá bom? A energia de ionização funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho um elemento, né? Vamos usar aqui o neônio, número atômico 10, ele tem um núcleo, tá? A partir do seu núcleo, ele tem duas camadas. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Totalizando 10 elétrons. Está estável. Tá? Posso ionizar esse cara? Pode. É só dar energia para eles. Ele é um dos que precisam de mais energia de ionização. Como é que funciona? Se em um dado momento, uma energia externa ao elétron é aplicada, e aí entenda, uma quantidade de energia, tá? Essa energia vai ser suficiente para fazer com que esse elétron saia do átomo. Beleza até aí? Bom, eu vou obter um cátion, né? Porque eu retirei um elétron dele. Então, de certa forma, eu provoquei que o neônio, número atômico 10, vai ficar com uma carga positiva. Por quê? Porque ele vai ter o núcleo, tá? A partir do seu núcleo, ele vai ter uma camada, beleza? E ele vai ter 2 camadas. Pronto.
Quantos elétrons ele tem agora? Ele não tem mais 10 elétrons, ele só tem 9. Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora ele está com 9 elétrons. Beleza, até aí? Tranquilo. Tá? Se tornou um cátion. Tá? Perdeu um elétron. Tá? O que que acontece? Né? Lembra lá? O raio atômico tem um tamanho, quando ele vira um íon, esse tamanho muda. Se ele for um íon do tipo cátion, o que é que acontece com o raio? Ele diminui. Por quê? Porque aumenta a força de atração. Ele continua com 10 prótons, nesse caso aí do neônio, continua com 10 prótons, e ele tem agora 9 elétrons somente. Então ele está com uma deficiência de elétron. Então ele está com muita carga do núcleo, pouca carga na eletrosfera. Então aumenta a força atrativa, diminui a eletrosfera. Posso retirar um segundo elétron do neônio? Pode. Você vai lá e vai ter que aplicar uma nova energia em outro elétron. Beleza. Ao aplicar uma energia em outro elétron, aí entra um detalhe. Eu vou até escrever a palavra energia com uma letra maior. Eu vou contorná-la com mais veemência, tá? Por que isso? Para te lembrar o seguinte, para eu retirar agora um novo elétron desse íon, desse cátion aí que eu provoquei, eu vou ter que gastar mais energia. Por quê? Porque como a força atrativa entre núcleo e eletrosfera aumentou e a eletrosfera diminuiu, então eu vou ter que usar mais energia porque vai ser mais difícil retirar um novo elétron. Moral da história, tá? Aqui eu tenho uma energia de ionização 1, tá? E ela será menor que a energia de ionização 2. E se eu tiver que aplicar novas energias de ionização, elas sempre serão menores do que as próximas energias de ionização, qualquer N na sequência. Tá? Então, a próxima energia será maior do que a anterior. A 3 é maior que a 2, a 4 é maior que a 3. E assim eu posso tirar quantos elétrons forem possíveis, quantos elétrons tiver na eletrosfera. Mas saibam, para cada novo elétron que se retira, uma nova energia de ionização é aplicada, tá? E maior do que a anterior. Beleza? Nenhuma dúvida? Seguindo a vida, né? Vamos lá, tá? Esse daí era o que precisava ser descrito, tá? Para a questão da energia de ionização. Eletroafinidade, tá? Aí a eletroafinidade é energia liberada por um átomo gasoso para receber um elétron, tá? A energia de ionização é para retirar um elétron, tá? De um átomo gasoso, da última camada. Aqui, no caso, para receber um elétron, tá bom? A eletroafinidade também, ela de certa forma, confunde-se com a eletronegatividade, eletropositividade, tá? De certa forma, ela dá origem a esse estudo também, tá bom? Aí a gente vai direto para a eletronegatividade. Notem, olha só aqui, ó. São conceitos diferentes, mas leituras idênticas. Perceberam? Vou voltar aqui, ó. Eletroafinidade, eletronegatividade. Tá? Beleza? O que é que significa ter essa região final da tabela periódica em cinza, tá? Que região? Se você está falando, isso aqui, ó. O que é que significa isso aqui? Isso aqui são a região onde estão quem? Os gases nobres, tá? Beleza até aí? Os gases nobres, eles não necessitam fazer ligações químicas e, justamente, a eletronegatividade, a eletroafinidade, trata-se de uma capacidade, né, de atrair par de elétrons de quem? De uma ligação química. Tá? Beleza? Como eles não têm necessidade, o que é que acontece? Tá? Eles não participam da eletronegatividade. Na verdade, a eletronegatividade ela tem uma escala que determina a quantidade de eletronegatividade dos elementos. É uma escala que vai de 0 a 4, beleza? Onde os únicos elementos que realmente têm 0 de eletronegatividade são justamente os gases nobres, tá? Os gases nobres têm eletronegatividade 0. E o único elemento que tem a máxima eletronegatividade, ou a mais próxima de 4, ou a gente diz que praticamente é 4, é o elemento flúor, tá? Então, a eletronegatividade é maior quanto mais próximo do flúor estiver. E se perguntar para você qual é o elemento de maior eletronegatividade, é o flúor. Como é que funciona a eletronegatividade? O contrário do raio. Ou seja, da mesma forma que o potencial de
ionização. Cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica. Enquanto conceitual, tá? Conforme aumenta o número atômico nos grupos, que são as organizações verticais, de cima para baixo, né? Aumenta o número atômico, a eletronegatividade ela diminui, tá? E conforme aumenta o número atômico nos períodos, e aí segue a ordem natural da esquerda para a direita, a eletronegatividade aumenta, tá? Beleza? Por quê? Porque aumenta a carga nuclear e, consequentemente, aumenta a força atrativa com relação à eletrosfera, tá? Então, esses elementos têm tendência, mais adiante, a formar polaridade justamente nessa história das ligações químicas. De uma forma bem simples de se entender, vou pegar, escolher aqui, vou marcar dois elementos, mais ou menos a posição deles na tabela periódica. Aqui é o cloro, bem aqui eu encontro o hidrogênio. E aí o que é que ocorre? O hidrogênio está no grupo 1, o cloro, o flúor, está no grupo 17 da tabela periódica. E aí, conforme o posicionamento deles, eu sei quantos elétrons eles têm na camada de valência, que é onde ocorrem as ligações químicas, as trocas de elétrons. Doação, recepção, empréstimo de elétrons. Esses dois elementos fazem ligação, chamam de ligação covalente, eles emprestam elétrons um para o outro, tá? Aí formam um par eletrônico. Então, assim, o hidrogênio, tá? Ele tem um elétron de valência e para atingir estabilidade, segundo a teoria do octeto, tá? Que é uma teoria que só funciona para elementos representativos, ele necessita de dois elétrons, porque ele só tem uma camada, elementos que só tem um nível de energia, ou uma camada, atinge estabilidade com dois elétrons, segundo a regra do octeto. Beleza? Já o cloro, por exemplo, tem mais de uma camada, e é do grupo 17, então na última ele tem 7 elétrons. Para 8 falta 1, por isso o nome é octeto, né? Limite de 8, tá? E o cloro, então, ele precisa de um elétron para chegar à sua estabilidade com 8 elétrons. O que é que ocorre? Eles aproximam-se, né? E quando eles se aproximam, as duas eletrosferas, especificamente a camada de valência, ficam tão próximas que eles passam a compartilhar esse par de elétrons. Beleza, formaram uma ligação. E aí eu tenho um par de elétrons que pertence aos dois ao mesmo tempo. Isso porque o elétron consegue circular a última camada dos dois elementos simultaneamente, considerando que o elétron viaja na velocidade da luz dentro de um espaço infinitesimamente pequeno que é o tamanho do átomo, tá, gente? Então isso é possível, tá? Porque aí pode ficar na mente de alguém dizer, como é que duas partículas coexistem em dois ambientes diferentes ao mesmo tempo, tá? Porque não são corpos, são partículas. Então o elétron ele é quase mais energia do que partícula, tá? Mas vamos lá, tá? Vamos entrar nesse âmbito aí de definição do elétron. O que vai acontecer? Em um dado momento, essa ligação ela se desfaz. E aí é que entra a história da eletronegatividade. O elemento que é mais eletronegativo, ele tem tendência a levar o par de elétrons da ligação consigo, porque é a capacidade de atrair o par de elétrons da ligação. Quem é mais eletronegativo? Pelo posicionamento na tabela periódica, o cloro, aí o Cl, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, em um dado momento, numa reação química, eles vão se separar, tá? Numa ionização, por exemplo, que é quando eu pego essa substância, que por um acaso é o ácido clorídrico, tá? Que a gente produz no estômago, durante a nossa digestão, eles vão se separar. Se em presença de água, eles acabam se ionizando, né? Por que se ioniza? Porque a diferença de negatividade é tão grande entre eles que haverá uma separação e o cloro, que é mais eletronegativo, tem uma tendência que a gente chama de momento, né, dipolar, tem uma tendência de levar o par de elétrons. Então, o hidrogênio vai para um lado, o cloro para o outro, só que com um detalhe importantíssimo. O hidrogênio vai embora e perde o elétron que era dele, ficando na ligação que vai com o cloro, tá? Então, o cloro, por sua vez, fica, né, não só com o seu elétron, mas o elétron que pertencia ao hidrogênio, ficando na sua estabilidade lá, sua última camada com 8 elétrons. Só que como ele recepcionou um elétron, então ele recebeu, ele ganhou um elétron, quem ganha um elétron acaba ficando carregado negativamente, que é a carga do elétron que ele ganhou. Já o hidrogênio perdeu o elétron, sai positivo, tá? E assim eu tenho a formação de o íon cloreto, tá? E o íon hidrogênio, que associado à água vai ser chamado de hidrônio. Mais adiante a gente conversa sobre esses nomes específicos, tá? Beleza até aí?
Pronto. Pelo motivo do elemento, então, que fica com o par de elétrons da ligação consigo, né? Fica com a carga negativa a mais, a gente diz então que esse elemento é o mais eletronegativo. E o outro? Se você pode dizer que ele é menos eletronegativo ou você pode dizer que ele é um elemento eletropositivo. Tá? Beleza, gente? Um pouquinho complexo, né? Tá? Para alguns, para outros nem tanto, né? A gente vai conseguindo compreender e vai vendo que, na verdade, essas propriedades periódicas elas vão se entrelaçando. Tá? Nenhuma dúvida? Não? Eu acho que a gente vai fazer uns exercícios. Tem mais propriedade? Tem. Essas aqui, como elas, por exemplo, não estão lá para quem vai fazer o concurso, né? Para o bombeiro militar aqui do Amapá, eles estão lá no edital deles, lá, né, no cronograma, lá, até eletronegatividade. Tá? Propriedades periódicas especificamente lá, se eu não me engano, raio atômico e eletronegatividade. Ele nem fala de potencial, mas não dá para deixar de falar, tá? Porque elas são inerentes uma à outra. Mas existem outras propriedades, né? A respeito de, por exemplo, o Enem, assim, a nível de Enem, é bem raro cobrar outras propriedades, não que não possam vir, tá? Isso é só uma questão temporal, né, de tempo. Então, assim, a gente ataca aquilo que é mais cobrado. Por quê? Porque a eletronegatividade ela vai estar diretamente ligada à questão de polaridade de compostos. Quando eu analiso polaridade de compostos, existem substâncias que são polares, substâncias apolares. Isso define, por exemplo, solubilidade, né? Vocês sabem que o que faz água e óleo ser uma mistura heterogênea, e aí entra um detalhe, né, importantíssimo. Muitas vezes, né, lá no ensino fundamental, isso aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu fiz o meu ensino fundamental, era dito da seguinte forma, que água e óleo não se misturavam perfeitamente, ou seja, formavam uma mistura heterogênea porque água e óleo tinham densidades diferentes. Bom, realmente tem densidades diferentes, tá? Mas isso não define o fato deles formarem mistura heterogênea, apenas define que, caso eles não sejam solúveis, né, ou seja, eles não se dissolvam um no outro, a densidade apenas define quem flutua e quem afunda, tá? Então o que é que faz as coisas se dissolverem? Polaridade, tá? Os semelhantes se dissolvem. Então, eu tenho substâncias que são polares e substâncias que são apolares. E essa análise, para saber se ela é polar ou apolar, depende do meu conhecimento sobre a eletronegatividade, porque eu tenho que definir para onde está a indução da ligação, ou seja, para qual elemento ela irá, o átomo que a ligação vai se aproximar, no caso da quebra dessa bendita ligação. Tá? Daí eu consigo analisar. Se eu tenho duas ou mais substâncias que são polares, elas são afins, elas se dissolvem. Tipo, por exemplo, água e o etanol. Eles são polares, por isso se dissolvem perfeitamente. Tá? Mas, por exemplo, a água é polar, mas o óleo, por exemplo, o óleo de cozinha lá, o óleo que a gente usa para fazer frituras em casa, comestível, ele é apolar. Na verdade, os óleos são apolares. E aí, como eles são de categorias diferentes, esse é o motivo pelo qual a mistura é heterogênea, porque eles não são solúveis, eles não são miscíveis, tá? Tranquilo? Então, como é que eu faço para dissolver algo que é apolar? Eu preciso de outra substância também apolar, tá? Beleza? Por exemplo, graxa é apolar, gasolina também é apolar. Por isso, quando eu quero limpar graxa, eu uso gasolina, por exemplo, tá? E aí elas vão se dissolver, elas são moléculas afins. Ou eu vou usar uma molécula que tem dupla afinidade, chamar de moléculas anfifílicas, tá? Beleza? Ou anfipáticas, né? Depende do termo que é usado. São moléculas que têm dupla funcionalidade. De um lado ela é polar, do outro ela é apolar, então ela se adere à substância polar e se adere à substância apolar. Quem é um exemplo clássico disso? Nosso querido sabão, né? Beleza? Tá com prato engordurado, que são substâncias apolares, se eu jogar só água não limpa, porque a água é polar. E aí eu preciso do sabão, que tem duas pontas, né? Então, de um lado da molécula de sabão, ela é polar, do outro é apolar. Do lado polar se adere à água, do lado apolar se adere à gordura e vai todo mundo junto.
para o ralo. Beleza até aí? Tá? Só estou colocando uma contextualização. Tem mais? Tem, olha, tem a densidade dos elementos, né? A densidade dos átomos, tá bom? Aí a densidade já é um negócio mais complexo, olha lá, como é que vai variar, né? Aí a gente vai fazer somente comentário aqui, né? Quando eu vou analisar a densidade, ela aumenta de cima para baixo nas famílias ou grupos, né? E nos períodos, ela aumenta da periferia para o centro. E aí fica um pouquinho até complicado de definir, né? Depende, né? Se aumenta com aumento do número atômico, aumenta para os metais. Para os ametais, diminui a densidade com o aumento do número atômico, né? E aí então fica um pouco complexo. Aí é melhor analisar pelo posicionamento. Então, os elementos que estão mais abaixo e ao centro da tabela periódica, onde está marcado lá em cinza, são os elementos de maior densidade. Tá? Por um acaso, o elemento de maior densidade da tabela periódica é o osmio, é o OS, tá? O símbolo dele. Beleza? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Olha a brincadeira do ponto de ebulição. Tá? Por exemplo, para os elementos metais alcalinos, primeiro grupo lá de elementos, cresce de baixo para cima. Significa dizer que quanto mais em cima, maior a temperatura de fusão, maior a temperatura de ebulição. Para os metais alcalinos terrosos, mesma forma, de baixo para cima. No geral, aumenta da periferia da esquerda para a centro-direita, ou aumenta da direita para centro da esquerda, né? E no centro da tabela, que são os elementos que são de transição, de cima para baixo, né? Qual é o elemento de maior ponto de fusão e ebulição? O W. Quem é o W? Tungstênio. Olha o nome da criatura, né? Símbolo W, nome, tungstênio. Para que serve o tungstênio? Para fazer resistência elétrica, tá? Sabe aquelas lâmpadas incandescentes, lâmpadas que esquentam pra caramba, amarelas, antigas, gastavam uma energia danada, que parecia que dentro, era bem transparente dentro, parece uma molinha, né? Uma molazinha assim, um enroladinho, fiozinho lá dentro. Pois é, aquele filamento é tungstênio. Até hoje se usa tungstênio, tá? Para fazer resistência, para fazer aquecimento de ferro, de passar resistência de chuveiros, se eu não me engano, também é feito ainda com algum tipo com tungstênio. Outras já usam outros materiais, tal, enfim. Tá? Mas o tungstênio é um dos que usam mais, tá bom? Isso entre os metais, tá? Dentre os ametais, qual é o elemento que tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição? O carbono, beleza? Tanto é que, por exemplo, para materiais de alta performance, por exemplo, uma parte do carro de rua, né, os nossos carros, uma parte do carro que mais sofre diferenças de temperatura, esquenta, esfria, com grande diferença de temperatura, sofre muito choque térmico. Freios, tá? Freios. Daí, para ser mais eficiente esse freio, o que é que se faz? Pastilhas de cerâmica que encostam numa placa metálica, geralmente um disco metálico, tá? Aí ocorre o atrito, então gera calor. Soltou o freio, passa vento, esfria, né? Então eu preciso de uma peça que tenha um coeficiente de temperatura, ou seja, uma possibilidade de ponto de fusão e ebulição de variação bem elevado, tá? Aí, por exemplo, carros de competição. Vamos falar carros, por exemplo, de uma categoria que é mais conhecida aqui no Brasil, Fórmula 1, por exemplo, ou os carros de Stock Car. Aí eles já não usam freios a disco com metal, porque a temperatura é tão grande que eles iriam entrar em fusão e o derreter os freios já era, acabou. O carro ia ficar sem freio e aí carro no muro, né? Acidente. Então, o que é que eles usam? Aí eles usam fibra de carbono. São várias camadas de fibra de carbono, porque ela resiste a uma temperatura elevadíssima, tá? Aviões também. Parte de frenagem de aviões também não é feita em metal, tá? É feita em carbono. Beleza até aí? Para não correr o risco de sofrer fusão e ebulição, porque quando o avião está em elevadas altitudes é frio demais. Quando ele desce, esquenta demais. E ele precisa de um freio bem considerável, tá? Além do freio dinâmico dele. Beleza? Bom, gente, aí temos, acho que dá tempo, a gente vai fazer aqui uma ou duas questõezinhas, né? Vamos considera, cadê os arquivos? Vou voltar aqui. Não encontrei aqui o arquivo rapidinho, que eu vou usar o exercício. Rapidinho. Só para a gente ganhar esses 5 minutinhos aí e resolver umas questõezinhas. Vamos já abrir aqui o arquivo, tá? Para vocês.
alistados abaixo possuem propriedades do oxigênio. Começando aqui, tá, gente? Um exercíciozinho, beleza? Possui propriedade semelhante à do oxigênio. Cara, vamos lá, né? Começando com a parte básica da tabela periódica, tá? Vamos seguir aqui. Quando perguntar para vocês, numa questão, quem são as propriedades semelhantes? E aí eu vou grifar isso para ti aqui, ó, propriedades semelhantes. Tá bacana? Fazer melhor, deixar marcado aqui, ó, propriedades semelhantes. Do que se trata? Propriedades semelhantes são elementos que estão no mesmo grupo, tá? Beleza? Então, quem está no mesmo grupo do oxigênio? É o nitrogênio, é o hidrogênio, é o flúor, é o enxofre, é o carbono. Aí isso aqui, assim, quando a gente tem o auxílio da tabela periódica, a gente consulta, tá? Não vai perder tempo. Se você viu a tua prova, na tua prova, na capa, contra a capa, tem a tabela, vai lá e olha qual é o elemento que está no mesmo grupo, tá bom? Beleza? Não é obrigado a decorar, tá? Aqui eu vou te dar a dica para a gente ganhar um tempinho. Então, os calcogênios, que é o grupo 16 da tabela periódica, tá? Ele tem o oxigênio, o enxofre, tá? O selênio, o telúrio, beleza? O polônio, tá? Tranquilo? Então, qual é o elemento que está no mesmo grupo da tabela periódica que o oxigênio? Você tem propriedade semelhante? É o enxofre, tá? Resposta, letra D de desafio. Beleza, até aí? Segunda questãozinha, tá? Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. Então, ele quer saber o seguinte, a família e o período em que se encontra esse elemento são respectivamente. Vamos lá, tá? Eu tenho 2 caminhos aqui, tá bom? Ou eu faço a distribuição eletrônica em subníveis desses caras, o que não é necessário aqui, mas ajuda se eu tiver muita dúvida, tá? Ou eu vou prestar atenção no seguinte, cada agrupamento da tabela periódica tem um nome, mas só para os elementos representativos, tá? Só para os representativos. Quem são os representativos, tá, gente? São grupo 1 da tabela periódica, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 3, família do boro. Grupo 4, errei, tá? É grupo 13, desculpa, eu tô pensando lá na frente, tá bom? Tô pensando na resposta aqui, desculpe. Grupo 13, aí são família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. Grupo 16 são chamados de calcogênios e grupo 17, halogênios, tá? O grupo 18 são os gases nobres. Bom, o grupo 1, todos os elementos terminam com elétron, o grupo 2, todos terminam com 2 elétrons. Quando eu vou para o grupo 13, que são elementos representativos, 13, 14, 15, 16, 17, é só você olhar o número unitário do grupo, tá? A unidade. Então, 13, unidade é 3, então ele tem 3 elétrons na camada de valência e assim por diante. Então, se esse elemento tem 7 elétrons na última camada, que é a quarta camada que ele deu aí, ó, 7 elétrons na quarta camada. Então, e tem mais de uma camada, né? Tem 4 camadas aí. Então, isso daí com certeza está no grupo 17 da tabela periódica. O grupo 17 da tabela periódica são os halogênios. Isso elimina a letra B, D e E. Mesmo que você não saiba o nome do grupo, presta atenção na dica. Se ele disse que tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Que é a quarta camada, quantas camadas ele tem? 4. Então, esse elemento está em que período da tabela periódica? Cada período representa o número de camadas. Se ele tem 4 camadas, ele só pode estar no quarto período, tá? Beleza? Olha, quarta camada. Beleza? Então, esse cara está no quarto período. Pronto. Tua resposta aí. Letra C, tá? Beleza? Tranquilo? Então, é um halogênio do quarto período, tá? Facinho. Terceira questão. Tá? E provavelmente a última de hoje. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em... Vamos lá. Tá? Acho que é esse horário, né? Tá, finalizando, né? Tá certo. 17h20. Só mais essa. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração eletrônica, tá? Na ordem crescente de energia finda em 4s2, 3d3, tá? Aí entra um detalhe, tá, gente? Aqui ele está te dizendo o seguinte, olha, ele tem 4 camadas, beleza? Então ele está no quarto período.
Agora, o grupo a que ele pertence é esse cara aqui, que é a camada de valência dele, tá? Daí, quando termina em D, gente, você soma sempre com mais 2 unidades para descobrir o número do grupo, tá? Então, D3, né, com mais 2 aqui do S, olha, 2 e 3 dá 5. Então, ele está no grupo 5, quarto período, tá? Resposta, letra D. No próximo encontro da gente, com mais calma, caso tenha alguma dúvida, explico isso daqui para você, porque a gente ainda vai fazer o restante, tá? Vou fazer com vocês o restante dos exercícios. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro.